Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos agora no capítulo 20 de Atos e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos lá. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Bom, muito bem. Nesse trecho aqui, meus irmãos, nós vamos falar de algumas coisas que estão nas entrelinhas, que o historiador, Lucas, que está aqui relatando os fatos, acompanhando a viagem e relatando os fatos, ele não fala em pormenores, porque lembrem-se que o objetivo de Paulo era chegar em Jerusalém, se possível antes da Páscoa, o que não vai acontecer. Ele chega antes do Pentecostes, porque nós estamos vendo aqui que eram os dias dos pães asmos, que significa Páscoa, né? Então ele vai chegar antes do Pentecostes, mas nós vamos falar algumas coisas interessantes aqui. A primeira coisa é que depois de 2 anos em Éfeso, Paulo entendeu que ele precisava ir embora, que havia terminado o plano e o propósito de Deus ali naquele lugar. E se ele prosseguisse, todo o trabalho que ele havia feito corria o risco de se perder. Nós vemos que uma das igrejas que Paulo talvez mais tenha gostado de trabalhar, uma das cidades e que ele mais tenha gostado é exatamente Éfeso, onde ele se demorou ali por 2 anos. Porém, nós vimos ali que aconteceu um problema, né? Ontem nós vimos Demétrio, né? Que era aquele ourives dos nichos de Diana, que ele começou, né, um grande problema, uma revolução ali na cidade, pois ele estava vendo que os seus lucros poderiam se perder se Paulo prosseguisse ali. Paulo então entendeu que ele precisava partir ali de Éfeso. Isso é muito interessante porque um servo do Senhor, ele precisa entender muito bem estas estações e estas fases do seu ministério, né? O início, o meio e o fim. E Paulo, então, ele poderia até ter falado, quer saber, agora vou-me embora. Não, mas ele se preocupou em deixar tudo sempre muito bem organizado. É o que nós vamos ver aqui, inclusive, hoje. Bom, esses detalhes que não estão escritos aqui, foram só citados de uma maneira muito rápida por Lucas. Nós vamos descobrir numa outra epístola, a que Paulo escreveu, a segunda epístola aos Coríntios. Porque Lucas, ele diz aqui assim no versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, ou seja, ele só cita que Paulo atravessou aquelas terras e foi exortar os irmãos. Exortar significa encorajar. E nós podemos ver então, na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, que ele passou por diversos lugares. Ele passou por Cós, ele passou por Rhodes. Deixa eu arrumar aqui o que está dando uma chiadeira aqui.
Então, voltando aqui, ele passou pela cidade de Cós, pela cidade de Rhodes, Patara, Chipre, Síria, Tiro, Ptolemaida, esse nome é difícil, Ptolemaida, Cesareia, e por fim ele chega em Jerusalém. Então ele passa por diversos lugares, né? Por diversas cidades onde ele já havia passado, né? E aí a gente vê, por exemplo, que lá em 2 Coríntios 2, de 12 a 13, que quando Paulo estava em Troade, ele diz que uma grande porta de oportunidade de serviço lhe foi aberta. Mas ele não aproveitou esta oportunidade porque estava muito preocupado com Tito, que Tito havia sido enviado para Corinto para ver como estava aquela igreja que passava por muitos problemas. E Paulo estava muito preocupado, tanto com Tito quanto com a igreja de Corinto, e ele nem conseguiu aproveitar essa grande oportunidade em Troade. Quando Paulo se encontra com Tito novamente, ele fica aliviado pelo bom relatório que Tito traz a respeito da igreja, e ali ele escreve então a sua segunda epístola aos Coríntios. Há uma outra preocupação também neste período aqui, que a gente vê em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, que é uma preocupação com os crentes de Jerusalém que estavam passando muitas necessidades. Então ele está preocupado com aquela coleta de donativos, aquela coleta de valores pela Macedônia toda, que seria levada a Jerusalém para o auxílio dos irmãos que passavam muita necessidade lá, né? E por fim, aqui neste relato tão breve que Lucas faz, Paulo, ele na Macedônia, ele vai escolher auxiliares e anciãos para ficarem nas igrejas, para que elas prossigam o seu trabalho e elas então não acabem não morrendo, né? Mas prossiga esta viagem, e para que ele prossiga a viagem tranquilo. Então a gente vê aqui que Paulo, quando a gente fala do trabalho missionário de Paulo, a gente pensa só, porque a gente tem uma ideia muitas vezes desvirtuada de missões, que é aquela pessoa que vai e sai nas praças, vai pregando isso, aquilo. Não, isso é muito mais um evangelista. O missionário vai muito além disso. O missionário, ele se preocupa com muitas coisas, como nós já falamos. E nós vimos aqui que Paulo, então, ele foi, pregou, ele fundou igrejas, ele administrou sacramentos, ele exortou, encorajou, ensinou, discipulou, ele também organizou as igrejas, administrou os bens dela, e por fim, ao ir embora, ao entender que o tempo dele ali havia findado, ele deixa tudo muito organizado para que tenha-se condições de outras pessoas com capacidade prosseguirem aquela obra a qual ele havia deixado, ok? E aí então nós estamos vendo Paulo retornando, né? Amanhã a gente vai falar de Paulo na cidade de Troade, e a gente vê que ele está retornando a Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária, e dali então para frente nós vamos ver isso mais para frente, né? Lá no capítulo 21, nós vamos ver então agora Paulo, que ele vai ser preso e ele vai ser enviado para Roma, ele vai chegar até a Espanha, inclusive, mas Paulo então ele vai acabar morrendo, sendo martirizado lá em Roma. Muito bem, amanhã nós prosseguimos com Paulo em Troade. Até amanhã, que Deus te abençoe.